Glória. Amém. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Nós sabemos que hoje em dia, nesse século XXI, alguns profetas de Deus sobem em cima do altar e falam que esse século XXI é o tempo da geração cristã mais fria, pode-se dizer mais ridícula que tem.
mas isso creio eu que é verdade. Acredito também que tem tanto homem de Deus e mulher de Deus, como crentes covardes também tem. E ele me bradava no meu coração, falava de hoje em dia, e a verdade disso, que pessoas trocam a Deus por coisas tão pequenas, tão mínimas, que não tem valor. E quando tem outras pessoas até mesmo trocam a Deus por coisas que têm valor, que é grande que agrada mais a carne. Sabemos, como o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas 6,17, que traz as marcas de Cristo no seu corpo. É onde que nós, muito hoje em dia, não tem coragem de glorificar até mesmo a Deus. Piorou com a boca, não deixa mais ainda no corpo. Ninguém hoje em dia não quer mais adorar. Não tem hoje em dia pessoas que não querem hoje em dia verdadeiramente vida no altar. Querem o evangelho esculachado, querem o evangelho em mi, de ré, em toda de qualquer maneira. Tem hoje em dia pessoas que trocam a Deus por um espetinho, por uma cervejinha, qualquer coisa. Eu vou falar porque Deus me incomodou muito. Aleluia! Ele falou assim que ele está perto. Ele falou assim que vou apertar esse século XXI, como os 2 séculos atrás, do 18 um pouquinho para frente, não tem quase ninguém que dá conta. Porque o evangelho de antes, se você for reparar bem, as pessoas davam vida pela fé cristã. Porque se você vê no livro de Apocalipse 2, capítulo 10, que diz: você viu até a morte dos braços de Apolo da vida, não diz o versículo todinho, por causa também do tempo que não nos espera. Porque hoje em dia tem pessoas que acham que morrer pela fé cristã é morrer velho, na idade, sentado na cadeira da igreja, e a vida com Deus nem sabe como é que está. Mas sempre a morte é da vida se for preciso, remide, pela fé. Aleluia! Amém? Amém. Vamos se colocar de pé nessa noite, fazer só um minuto de oração. Aleluia, glória a Deus. Feche os olhos. Dê o seu último. Vê se seja um minuto de oração, porque você não sabe se depois de 2 minutos Jesus pode vir. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, nessa noite, quero primeiramente te pedir perdão, meu Deus, de meus erros, de meus pecados e de minhas falhas. Senhor meu Deus, eu te peço que nessa noite, que o Senhor, meu Pai, venha nos despertar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos acomodar para buscar mais a tua presença. Que nós, Senhor, venhamos buscar mais a tua face. Senhor, nos ensina, meu Pai, a buscar mais a tua presença. Ensina-nos, Senhor, a nos aproximarmos mais de ti. Porque, Senhor, sabemos que hoje em dia, no século XXI, como dizem, meu Pai, muitos homens de Deus e mulheres de Deus, que é o tempo da era cristã mais fria. Mas, meu Pai, nos levanta. Deus, eu sei que tem profeta ainda nessa terra. Então, meu Pai, avisa o meu povo. Transforma, opera. Ensina-nos a guardar a tua palavra em nossa mente, em nosso coração. Nos ensina, Senhor, a como te agradar. Ensina-nos, meu Pai, a como te buscar. Meu Pai, esteja conosco. Não somente, meu Pai, nos faça cheio do Espírito Santo, mas coloque o teu Espírito Santo, meu Pai, para cada dia. Para, meu Pai, estar próximo. Que venha, meu Pai, fazer nada em nossos corações. Venha, meu Pai, confirmar a bênção da vitória nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu agradeço ao povo. Amém. Ministério Graças e Restituições. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a pastor para aqui para a oração. Com palmas e glória a Deus, amém? Aleluia! Senhor, Amém. o orador de Deus, né? Já está presente. Feche teus olhos. Glória a Deus. Feche teus olhos e liga o pensamento em Deus. Amado e querido Deus, nós agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. E que o Senhor venha, meu Pai, usar o teu filho como instrumento, como uma ferramenta do Senhor, para que possamos ouvir, meu Pai, a tua palavra, que é santa e que edifica, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, não para a nossa glória. Nós estamos aqui, meu Pai, não para nós nos vangloriar, mas nós estamos aqui para nos humilhar perante o Senhor. Sabe por quê, Pai? Porque o Senhor é grande. Porque o Senhor, meu Pai, é verdadeiro. Porque o Senhor é justo. Meu Pai, quantos que estamos aqui, meu Pai,
quantos que estamos aqui, estamos reunidos, meu Pai, para te adorar em espírito e verdade. Meu Pai celestial, tem de misericórdia de nossas vidas. A tua palavra diz, meu Pai, no livro de Lamentações, que o motivo de não sermos consumidos é a vossa misericórdia, Pai. Pai, tem de misericórdia do teu povo. Tem de misericórdia da tua igreja, Pai. Continua tendo, porque tu és longânime misericórdia. Continua, meu Pai, habitando no meio de nós pela tua misericórdia. Continua nos amando, Pai, pela tua misericórdia. Continua, Pai, fazendo com que venhamos permanecer de pé pela tua misericórdia. Porque se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós não vamos ficar em pé. Ninguém, meu Pai, é digno de desatar as alparcas nem do teu pé, Pai. Porque o Senhor é santo, fiel, justo e verdadeiro. Mas estamos aqui, meu Pai, pela tua misericórdia. Senhor, obrigado por mais um dia de bênção, de vitória, por um dia que o Senhor nos deu, Pai. Nós não somos nem merecedores do sol, mas o Senhor nos deu o sol, meu Pai. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida no dia de hoje. Nós somos gratos, Pai, pela tua misericórdia. Por isso, Pai, o teu servo está aqui nessa noite para pregar a tua palavra pela tua misericórdia. Aleluia! Vamos aleluia. De Deus com palmas bem alegres para Jesus. Amém. Nessa noite eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor me concedeu. E aproveitando a oportunidade, eu me sinto honrado por Deus em primeiro lugar. Amém? Me sinto honrado também, aleluia, pelo pastor Maurício confiar, aleluia, estar aqui nessa noite para trazer o recado de Deus a cada coração nesta noite. Me sinto alegre também em conhecer mais uma igreja do Senhor, um povo que Deus escolheu e chamou, aleluia, para que juntos um dia iremos morar no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra hoje revelada do céu para a nossa vida. Eu já tomo posse daquilo que Deus nos preparou neste lugar. E todos aqueles que vieram nesse propósito, eu creio que Deus nesta noite vai impactar o teu coração. Deus vai renovar a tua vida. Nesta noite Deus vai mudar o cativeiro da tua história. Porque nesse lugar habita um Deus, aleluia, que é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus lhe prometeu vai chegar o dia de cumprir na tua vida. Louvado seja Deus. Quantos acreditam nessa noite? Oh, glória a Deus. Eu creio, querido, porque nós somos um povo que conhece a palavra de Deus. Nós não andamos agora mais, aleluia, pelos olhos carnais, mas olhamos e vemos pelos olhos espiritual, a qual Deus tem nos ensinado diante da sua palavra. E eu creio que você tem meditado, tem comido a palavra de Deus. Louvado seja Deus, que você tem esmiuçado essa palavra, que você verdadeiramente a cada dia está alicerçado na palavra de Deus. Ao que está no Salmo 119, versículo 105: eis que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu creio que você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Quantos acreditam? Olha nos olhos do teu irmão e fala: meu irmão, você hoje vai sair daqui diferente, porque nesse lugar habita um Deus que vai fazer a diferença na tua vida. Então toma posse, aleluia, pinta os olhos dentro dos olhos dele, usa o dedo de profeta e fala: hoje Deus vai mudar a tua história. Aleluia, porque operando Deus, quem impedirá? O versículo que foi lido em Isaías 43, verso 3: antes que eu desse, aleluia, noite, eu era. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia.
Eu quero aqui convidar você, não quero fugir, amém, do que está baseado na campanha, amém. Não quero fugir do que está baseado nessa noite, neste lugar. Glória a Deus, aleluia. E convido o chamado a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Samuel 37, versículo 17, capítulo 17 e o verso 37. Louvado seja Deus. Aleluia. Está baseado aqui em sexta-feira, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, 46. Mas eu vou estar lendo o versículo 37, amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Aleluia. Então diz assim, 1 Samuel 17, versículo 37. E disse mais a Davi, o Senhor, me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E olha nos olhos do teu irmão e fala para ele, seja o tamanho que for a luta, vai, porque Deus é contigo. Esta peleja não é tua, porque Deus pelejará por ti. Hoje, nesta noite, o Senhor, o Deus dos exércitos, ele jogará esse filisteu que lhe persegue. Hoje, agora, ele caia por terra. Põe a tua Bíblia no teu assento, joga a mão perfeita, santa que Deus te deu, e aplauda o Senhor bem forte. Vai aplaudindo, vai sentir a presença dele. Louvado seja Deus. A igreja pode assentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Se nós olharmos bem, no capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 23 até o 31, já começa a relatar, amém? Aleluia. Algumas palavras que Davi se dispõe, ou começa a contar uma história do que representava esse filisteu incircunciso, ao homem que afrontava o povo de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz que aonde esse homem passava, aleluia, o povo de Israel temia, porque era um homem de grande estatura, era um homem considerado como gigante, e onde ele passava, o povo temia, o povo era afrontado por esse filisteu, por esse circunciso. Louvado seja Deus. E nós sabemos que a geração de Israel foi um povo chamado de Deus, separado de Deus, uma geração que Deus, nenhum momento algum, o Senhor esqueceu, ou Deus desistiu da geração de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero nesta noite trazer ao nosso coração, seja tamanho filisteu, eu quero saber, nesta noite eu quero te dizer, mas maior é o meu Deus que está na peleja, maior é o Senhor que peleja por mim e por você. Não importa, meu querido, ao tamanho filisteu que tem lhe perseguido, ao tamanho gigante que você tem enfrentado, quero te dizer nesta noite, olha para o céu e acredita no Deus que é poderoso, ao Senhor que peleja por ti. Não olha para o tamanho do gigante, olha para o tamanho do Deus que nos serve, ao Deus que é fiel, ao Deus que é misericordioso. E esse Deus que cuida de mim, esse Deus que cuida de você. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia que conta no versículo 23, aleluia, que onde esse homem passava, o povo de Israel temia, aleluia. Mas um dia Davi, ele vai até a batalha, a guerra, com seus irmãos estava Abinadab e Samar, os mais velhos, escolhidos por Saul, para, aleluia, para estar na guerra, porque naquele tempo, naquela época, é escolhido os mais experientes, os mais velhos. Mas Davi um dia se dispõe a ir até onde estava acontecendo. E quando Davi chega naquele lugar, que ele vê aquele povo sendo perseguido, aquele povo sendo afrontado, Davi ali dispõe algumas palavras para os seus irmãos. E os seus irmãos ficam indignados com Davi. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o plano de Davi não era esse.
até aquele local. Louvado seja Deus. Aleluia. E Davi começa a perguntar: quem é esse circunciso filisteu que tem afrontado o exército do Deus vivo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que quando entra no versículo 32, Davi agora se dispõe a pelejar contra esse filisteu. Louvado seja Deus. Davi agora tem uma atitude, Davi tem uma ação a se levantar para pelejar pelo povo de Israel. Louvado seja Deus. Me retrata nessa noite uma história dessa, que Davi, aleluia, um pequeno da casa de Jessé, aleluia, louvado seja Deus, aquele que cuidava das ovelhas, enquanto os demais estavam na guerra, estavam na peleja, Davi cuidava das ovelhas. Talvez ele não tinha experiência de Samar e Abinadab, mas uma coisa eu entendo: quando é chamado. Talvez ele não estaria bem, mas Deus do céu, ele falava com Davi quando ele estava cuidando das ovelhas. Toda essa estratégia era designada do céu até os ouvidos de Davi. Nesta noite, querido, Deus pode estar chamando o menor desse lugar para que ele possa usar para pelejar pelas nações, pela família, pela sua parentela que estão morrendo, talvez na droga, na bebedice, mas nesta noite Deus levanta o pequeno para fazer grande, aleluia, nos meios daquele que se acha grande. Deus não está olhando se é preto, se é branco. Deus não está olhando se o tamanho pequeno. Deus está olhando para o tamanho da sua santidade. Se a sua santidade é algo que você tem entregado a Deus, que você tem postado diante do Senhor, não importa. Eu quero dizer que vai chegar o tempo de Deus se levantar na terra para fazer a diferença. Louvado seja Deus. E Davi chega até Saul e diz: não desfaleça o coração desse povo, porque eu irei pelejar, aleluia, por essa nação. Primeira coisa, Saul disse: não irei a você pelejar, Davi, porque você é um menino pequeno, você é novo, e porém esse circunciso filisteu é um homem gigante, já tem uma experiência com a guerra. Louvado seja Deus. Mas Davi, aleluia, foi chamado, Davi foi escolhido de Deus. Há uma grande diferença, é quando eu sou colocado ou quando eu sou chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem glória nesta noite, dá glória misturada com aleluia. Dá glorifica esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque naquele tempo, querido, o povo de Israel, ele pintando os olhos, olhava para o tamanho do filisteu, diz: esse homem é grande. Quem somos nós para enfrentar? Aleluia. Mas eu quero dizer algo nesta noite. Aleluia. Nós que servimos a Deus, nós não temos que pelejar. Nós não temos que olhar para o tamanho do problema ou o tamanho da circunstância. Nós não temos que olhar para o tamanho do deserto, para o tamanho do túnel que você está. Você tem que olhar, levantar os seus olhos ao céu, ao Salmo 21. Eleva os meus olhos para o céu. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o meu Deus é bendito. Aleluia. Aonde está esta geração? Louvado seja Deus. Mas nessa noite Deus me enviou nesse lugar para dizer, para que nesta noite, querido, que esses olhos que Deus te deu não é para você estar pintado com os problemas, com as circunstâncias, aleluia, com o tamanho filisteu circunciso, não. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus do céu, Ele te dará todas as estratégias para você vencer o filisteu. Para você vencer o circunciso, você precisa de algo. Você precisa ter uma vida de santidade com Deus. Você precisa de estar com a vida no altar de Deus. E aonde você profetizar, o inferno não prevaleça contra a sua vida, nem contra a sua família. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E Davi agora disse: eu vou. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem também estava trazendo uma visualidade terrena como foi Saul. Aleluia. Dispôs uma visualidade terrena, porém ele olhou para o tamanho do filisteu, da tamanho da sua experiência. Mas tem uma coisa ele não entendia, que Davi tinha algo profundo com Deus. Eu quero dizer nesta noite que Deus também tem algo profundo
na tua vida. Basta que você, aleluia, para ouvir ao que Deus quer te falar dia após dia na tua vida espiritual e ministerial. O que Deus tem para determinar no céu, o que Deus tem para propagar no céu na tua vida é coisa profunda. Mas os meus ouvidos têm que estar atentos, aleluia, a palavra do Senhor. Os meus ouvidos têm que estar sensível àquilo que Deus me escolheu para fazer na terra. Louvado seja Deus. Talvez a diferença é essa, que muitas vezes Deus Ele chama para fazer, para executar a sua obra, e nós se tornamos culpados. Foi assim Saul, ele não queria enfrentar e não queria que Davi fosse, mas Davi agora ele falou assim: eu vou, porque quando eu cuidava das ovelhas do seu pai, vinha um urso, aleluia, tomava uma ovelha, e eu saí de encontro, vinha um leão e eu também fui de encontro. Ele levantou contra mim, aleluia, eu toquei na sua barba, feri-o e matei. Nesta noite Deus diz para ti: o leão que levantar contra a tua vida, alaba súbia, levanta essa mão santa hoje, alaba súbia nega, basta que você toca, e esse chegando, ele vai cair por terra, chegando a súbia dai. Glória a Deus. Eu feri e matei, aleluia. Porque leão come carne, mas leão não come santidade. É a diferença que existia na vida de Davi. Que o leão olhou, viu, aleluia, mas havia a unção de Deus nas mãos de Davi. Havia a presença de Deus. Quando ele estende as mãos, que toca na barba daquele leão, ele caiu morto. Aleluia, e agora, aleluia, Saul começa a entender que na vida daquele pequeno, da casa de Jessé, havia algo diferente que ele não entendia. Quero dizer para você, aqueles que estão no mundo não entendem o que Deus tem contigo. Eles não entendem, sabe por quê? Porque quem está no mundo não entende as coisas espiritual. Defender as coisas espirituais é aquele que está conectado com o Senhor, é aquele que fica com Deus, é aquele que busca a presença, é aquele que prepara em santidade, consagração ao Senhor. Aleluia! Saul foi chamado para reinar, mas eu creio que muitas coisas não entendia. Chegado o tempo, querido, Davi disse: eu irei. Aleluia! No verso 37, agora cai a ficha do rei Saul. Aleluia! Ele começa a preparar Davi, colocando a sua coroaça, aleluia, espada, muitas coisas. Glória a Deus. Talvez na visão de Saul seria algo útil para que ele pudesse vencer o gigante. Deus está falando nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O mundo lá fora, para vencer algumas coisas, para vencer talvez o filisteu, ele precisa de uma metralhadora, ele precisa de uma R15, ele precisa de uma 7mm, mas o povo de Deus precisa da unção de Deus. É a graça de Deus, é a presença que nós derrubamos o gigante. Glória a Deus. O povo de lá, eles não entendam, porque muitas das vezes nós vencemos os problemas, porque muitas das vezes nós vencemos as tribulações, as iniquidades, as calúnias, as pedradas, o vento contrário. Como é, pastor? Joelho no chão, boca no pó. Lamentações 3:29. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança na sua vida nesta noite. O segredo de vencer o filisteu não é você preparar como rei Saul queria, colocar coroaça, colocar capacete, colocar muitas coisas. Uma coisa só basta, é você usar, é a unção de Deus, é a presença de Deus, é que faz a diferença na vida de um crente que adora em espírito e verdade, ou um crente que busca. Mateus, aleluia, 6:33, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. O que acrescentarei, acrescentarei.
acrescentarei o livramento, acrescentarei a unção, acrescentarei a presença de Deus, é que vai você vencer, aleluia, tudo aquilo que levanta contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família, contra a sua parentela, que vence, sabe o que? É a presença do Deus Altíssimo, o Redentor e Salvador da nossa vida. A Bíblia diz que Ele reina, que Ele vive para todo sempre, Ele é o Senhor, aleluia, Ele é o Deus que ouve, o Deus que reina, o Deus eternamente, Ele não para, aleluia. O homem fala sentado e não garante pé, mas o meu Deus fala lá no trono, e no momento certo Ele diz: vai aí, chegada a hora da tua vitória, cadê a glória? Glória a Deus. Aleluia. A esse filisteu, mas quando ele olha aquela praia toda, ele se sentiu incomodado com aquela praia. Muitas vezes na vida de um crente é assim. Nós botamos muitas coisas que às vezes pensamos que vai ser útil para a nossa vida, para a nossa defesa, e começa a ser obstáculo. É verdade, meu Deus? Glória a Deus. Uma coisa só basta. Vai comigo, Deus, na minha retaguarda, porque hoje eu vencerei o incircunciso filisteu. Aleluia, eu quero trazer hoje para a igreja, querido. Não quero olhar que o tamanho desse filisteu, desse gigante. Talvez você tenha enfrentado um filisteu da enfermidade, talvez um filisteu da discórdia, dentro da sua casa, teu filho da droga, aleluia, talvez da prostituição, talvez no mundo do crime. Esse é o filisteu que a igreja tem enfrentado. Mas nessa noite existe um Deus do céu, que ele que batalha, trabalha, ele batalhou com o rei Josafá, quando viria aquele grande exército de amor, dos amonitas. Deus agora designa alguém para Josafá, se prepara porque está na beira do mar, aleluia, louvado seja Deus. O rei Josafá se temeu, se colocou de pé, convidou Jerusalém e Judá, apregoou, consagrou a Deus. Deus entrou na batalha e ele venceu. Aleluia. Quer dizer que esse Deus está contigo, ele não esqueceu de ti. Pode ir de nação, pode ir que tua mãe, teu pai, teu irmão, teu vizinho, teu pastor te esqueça, mas o meu Deus, ele jamais te esquecerá. Meu Deus não vai esquecer das promessas que um dia ele prometeu para ti. Nessa noite ele está aqui. Se você acredita, dá glória. Se você acredita, dá aleluia. Se você acredita, receba, receba aí, aí. Aleluia. Aleluia. Vou contar algo. Porque muitas das vezes nós perdemos a batalha. Porque muitas das vezes nós desanimamos. Sabe por quê? Porque nós avaliamos o tamanho do gigante. Glória. Ou talvez nós avaliamos o tamanho da onda do mar que tem levantado contra a tua vida. Ou talvez você tenha avaliado a fundura do túnel que você está. Ou talvez você tenha avaliado ao tamanho do deserto que você entrou. Aleluia! Glória a Deus! Mas mesmo no deserto o Senhor está contigo. Mesmo lá no fundo do túnel, Deus não esqueceu. Como ele foi com José, como ele foi com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero dizer que esse é o mesmo Deus que cuida de mim e cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continuando a história, Davi olhou toda aquela página e disse: não, eu não tenho experiência com isso aqui. Começou a arrancar aquela praia toda. Chega ali na beira daquele golfo, ele pega ali algumas pedrinhas e se prepara, põe ali na sua capanga, aleluia, e começa a caminhar. Creio eu que contando os passos, dizendo: eu sei que Deus é comigo. Cada passo que Davi dava, eu via do céu: Pai, porque eu sou contigo. Glória, glória, glória. Diretamente do céu, Deus falava os ouvidos de Davi. Eu quero dizer que esse mesmo Deus está falando no teu coração nesta noite. Aleluia. E quando aquele filisteu avista Davi, ele diz: quem é tu?
que virá contra mim com espada. Ele fez de Davi pela sua estatura. Mas algo me chama a atenção nesta noite, querido. Que quando Deus escolhe, quando Deus chama, é Deus que capacita para vencer o maligno que levanta contra a nossa vida. Quando Deus chama um pequeno, Deus faz grande. Olhamos o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Deus chama o pequeno para confundir o grande. Deus chama o fraco para confundir o forte. Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são, para que nenhuma carne que se gloria, mas aquele que se gloria no Senhor, porque dele é a honra, do meu Deus é a glória, e dele é o louvor. Glória a Deus. Aleluia. E ele pega aquelas pedras, coloca na tua capanga e vai caminhando. Aleluia. E o filisteu também veio, e vinha chegando a Davi, do que ele levava ao escudo. E adiante dele, e olhando o filisteu, filho do Davi, desprezou, porquanto era um mancebo ruivo, gentil, ascético, e disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com pau? Aleluia. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, e disse mais ao filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: vou não mandar a vassoura com lança e com escudo, porém eu venho a ti. É no nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tenho afrontado. Nesta noite, Davi agora começa a direcionar palavras que confrontaram, porque é direcionado do céu, palavras autorizadas que Deus começa a confrontar. Louvado seja Deus. Mas ele estava enganado, porque a carne que seria dada às aves do céu e às bestas do campo seria a carne daquele filisteu, porque da vida de Davi estava precisa, estava calçado, aleluia, o evangelho da paz. Das mãos de Davi estava a espada do Espírito, na cabeça de Davi estava o capacete da salvação. Quer dizer nesta noite que Deus, aleluia, Ele vai te direcionar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia para vencer o gigante, para vencer o filisteu. Você precisa de inteligência, sabedoria de Deus, direção de Deus, discernimento do Senhor, para vencer o filisteu que levanta contra a tua vida. Aleluia. Aleluia. E aquele homem amaldiçoou a Davi. Quantas palavras tem lançado contra a tua vida, dizendo que você não é ninguém, que você não é capaz. Para o mundo você pode até não ser ninguém, mas para Deus você é joia rara para os olhos do Senhor. Também daquele filisteu, com as suas palavras, ele falou para Davi, para também tentar, aleluia, impedir a aproximar dele, colocar algum obstáculo, mas Davi já estava decidido a derrubar aquele filisteu. Quero dizer nesta noite para ti, que Deus não agrada de homem covarde e de mulheres covardas, mas Deus agrada de uma geração que tem ousadia, que tem atitude, que ir de contra aos problemas, aos filisteus, a doença, a enfermidade, a divisão, a fofoca. É esse Deus que nos serve. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Davi não desiste, ele continua na sua caminhada. Quantas das vezes que Deus chama, nós avaliamos dizendo: eu não tenho leitura, eu não sei louvar, eu não sei pregar, né, pastor? Nós colocamos tanto obstáculo para não fazer a obra de Deus. E vivo aqui que Davi não teve nada que impedisse, dentro da sua atitude, foi tomada, foi direcionada, e ele continuou até o fim. Por que o filisteu continua na tua vida? Porque um dia Deus te escolheu e você foi até o meio do caminho e voltou para trás. Você se recuou. Quando vemos Josué capítulo 1, verso 9,
que Deus fala com Josué. Não doeu, não pode nem te espante, Josué, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde é que você andares. Quer dizer que Deus também está contigo, querido. Aleluia. Deus está contigo, querido. Aleluia. Josué um dia pensou desistir. Não desista, homem, porque eu sou contigo. Muitas das vezes nós somos derrotados. Culpado não é Deus, somos nós que somos culpados. Porque primeiramente, querido, para vencer os problemas, nós temos que ter atitude, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ter uma vida de incomodismo, de aceitar situações adversas vivendo para todo sempre na minha vida, no teu ministério. Sabe que tem um Deus que te escolheu, e você é a geração eleita do Senhor, sacerdote real, geração eleita, geração peculiar de Deus. Por que você tem sofrido tanto? Por que o filisteu tem te afrontado? Por que tem te temido? Por que tem você recuado, se acovardado? Mas nessa noite Deus diz para ti: levanta-te e anda, porque não é aqui o vosso descanso. Miqueias capítulo 2, parte A do versículo 10. Levanta-te, seja valente e corajoso, pois na batalha você não está sozinho. Deus está contigo, proporcionando todas as condições de você vencer os problemas que tentar um dia te paralisar, te colocar para baixo. Mas nessa noite Deus disse assim: eis que eu te tomo pela mão direita e te digo: não tema, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E que depois de tantas palavras, de maldições, de desprezo, aleluia, creio eu que Davi, com aquelas pedrinhas, fitou os olhos naquele filisteu. Falou: eu não vou errar não, porque ele é grande. Aleluia. Qual é o tamanho do seu problema hoje? Qual é o tamanho da situação que você está enfrentando? Olha aqui para mim. Nessa noite Deus está aqui. Glória a Deus. Para te usar como usou Davi. Com aquelas pedrinhas, você vai derrubar o filisteu que tem te afrontado. O filisteu que tem amargurado o teu coração, que tem levado a você a ser uma pessoa depressiva. Mas a alegria do Senhor é a nossa força que está nesse lugar. Aleluia. Qual é o tamanho? A nossa personalidade tem que estar conectado diretamente com Deus para receber, aleluia, a autoridade de profeta, profetizar e as coisas do mal caem por terra. Glória a Deus. Aleluia. Qual o tamanho, querido, da enfermidade? Eu digo, nessa noite fica um ponto de interrogação. Qual é o filisteu da tua vida? Eu não preciso saber. Aleluia. Mas Deus nessa noite está aqui para jogar por terra. Quem acredita, joga a mão para o céu e aplaude o Senhor bem forte. Quero dizer, pastor Maurício, aleluia, que o fato de eu estar nessa noite aqui foi porque um dia eu olhei para o filisteu. Porque foi uma das pedras atiradas na minha vida. Talvez noites eu não dormi, nem a minha esposa, com pedras lançadas. E não foi o ímpio, não. Foi o próprio crente que lançou. Mas eu não olhei para as pedras, fiz como Estevão. Vendo olhar para as pedras, eu olhei para o céu e acreditei no meu ministério. Oh, aleluia. Dizia que eu não ia chegar, que eu não ia ser capaz. Aproveitei essa crítica e trouxe para a minha vida e falei: eu vou descer a casa do olheiro, porque lá eu vou ouvir a palavra do meu Deus.
Se for preciso quebrar o vaso, quebra. E faça de novo. Aleluia. Eu não preciso de mostrar para o homem o que Deus representa na minha vida. Aleluia. Eu preciso estar diante de Deus como foi João Batista. É necessário que eu diminua para que meu Deus cresça. Oh, glória! Aleluia. Qual é o tipo, querido? Nessa noite Deus está restaurando teu coração. As feridas do passado. Talvez a medicina não pode te curar. Mas aqui existe um Deus que toca onde o médico não toca. O Deus que vê onde o médico não vê. O Deus que te leva aonde o homem não pode levar. Deus vai te conduzir no lugar da vitória. Quem acredita dá glória. Quem acredita dá aleluia. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que você não é qualquer uma, nem você qualquer um. Você é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. E aonde você levantar as tuas mãos, sabe de uma coisa? O inferno tem que se curvar diante de ti. Pastor, você está exagerado? Não. Tomo posse da palavra de Deus. Eles que pisarão em serpentes e escorpiões, e nenhum dano, nem força maligna chegará contra a tua vida. E assim foi Davi. Davi olhou para a serpente, olhou para as feridas. Davi olhou para o desprezo, a palavra de maldição, que até mesmo os seus irmãos se contradizeram contra ele, na sua atitude que ele teve, de levantar para salvar o povo. Uma coisa que me revela Deus, que muitas das vezes nós somos covardes. Nós vemos pessoas passar por situações tão difíceis, e nós olhamos, aleluia, para o problema dele, nós olhamos para a situação adversa que ele está enfrentando, mas nós nos levantamos e dizemos: ei, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para caminhar contigo, eu estou aqui para chorar contigo. Não. Olha, quando está passando pelo problema, está sendo perseguido, caluniado, aleluia, está enfermo, mas nessa noite Deus te disse, querido, a igreja precisa ter um coração de unidade, ser unânime. Seu coração da naturalidade é compartilhar, é viver o evangelho. A igreja tem que ser unânime. Se passar disso, não é igreja. Que evangelho é esse? Oh, glória. Foi algo que nasceu no coração de Davi, porque ele viu o povo ali, aleluia, sendo escravizado, sendo afrontado, abatido de alma e de espírito. Eu levantarei e vou derrotar esse incircunciso. E ele vai saber que o meu Deus, ele vive e reina para todo sempre. Ele é o Senhor do Senhor, ele é o Rei dos Reis, Santo do Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença dele? Aleluia. Eu estou sentindo um negócio tão forte aqui, pastor Maurício, que a minha vontade é de sair daqui voando. Glória a Deus está Deus. dando uma glória e uma unção tão grande nesse lugar. Aleluia. Somente os que acreditam que Deus está derramando nesse lugar. Cadê o seu glória misturado com aleluia? Glória a Deus. Eu quero dizer algo importantíssimo para você nessa noite. Não olhe para o gigante que está grande diante dos teus olhos, mas o menor que Deus entregou tem o poder de derrubar o gigante. Aquele que se diz grande, o que Deus te deu de pequeno, Deus ele pode fazer grande na tua vida. Mais precioso do que as coisas naturais desse mundo. Porque as coisas desse mundo se corrompem e passam instantaneamente. E aleluia. E Davi fitava os teus olhos. Ele lança aquela
primeira pedra. E a Bíblia diz que pintou bem na testa daquele filisteu. Aí ele entendeu que Deus é Deus e o Senhor não mente com sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor está aqui. Se você ver bem, analisar bem quem era Davi, talvez a sociedade não dava nada por ele, porque era esquecido lá no campo. Mas Deus não está preocupado aonde é que eu estou, o que eu faço. Deus está preocupado se verdadeiramente o meu coração é dentro do Espírito Santo. Oh, glória. É algo que faz a diferença. Não importa se eu sou, aleluia, um executivo, se eu sou um diplomata, não. Deus não vê como o homem vê. Foi o que Deus disse para Samuel, quando era para escolher um rei para colocar no lugar do rei Saul. Quando ele vê Samuel, ele diz: é esse, ó o cara. Quando ele vê Samuel, é esse também. Ei, Samuel. Não! Porém o homem vê o que está diante dos teus olhos, mas eu vejo o que está no coração. Glória a Deus. Aleluia. Já pensou? Aquele que cuidava da ovelha lá no curral, um dia se tornar rei de Israel. Aí nós ficamos dando o braço a torcer. Ah não, eu não vou chegar na faculdade, eu não vou fazer um direito porque eu não tenho dinheiro, porque eu ganho pouco, porque eu ganho salário mínimo. Se vier no pouco, sobre o mundo eu te colocarei. Se Aleluia. você for fiel no pequeno, Deus vai derrubar o gigante que é grande. Louvado seja o nome do Senhor. O fato, meu Deus, aleluia, pontos fundamentais para nós ser próximos e abençoados é obedecer à voz do Senhor. Porque Davi Aleluia. só venceu porque ele ouviu. Glória a Deus. Aleluia. Um cuidador de ovelha se tornar rei. Mas um dia também eu vi um escravo se tornar governador do Egito. Aquele que foi jantado numa cisterna, pedido para os medianitas, foi levado para a casa de Potifar, foi caluniado, foi para a prisão. Mas um dia Deus arrancou. Aí você entenda que Deus chama as coisas desse mundo que não são a desprezível, que não são, para confundir as que são. Glória a Deus. Talvez você olhe aquele que está lá em cima de jeito. Quem sou eu para chegar naquele pódio? Claro, você não. Mas se Deus é contigo, você vai chegar. Se Deus está contigo, você tem uma vida de santidade. Eu creio que Deus vai te fazer você vencedor. E Davi, eu vejo aqui algo tão profundo no coração de Davi, porque ele teve compaixão da situação que o povo estava vivendo. Hoje encontramos quantas pessoas no meio evangelho que não tem compaixão de ninguém, para se citarem, que morra. É verdade ou não é? Não está nem aí com o problema do irmão. E a palavra de Deus nos ensina isso. Romanos capítulo 12, versículo 14. O que é que a Bíblia nos ensina? Alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que se choram. Davi derramou lágrimas, mas recebeu a vitória e vencer aquele homem que perseguiu o povo de Deus, os de Israel. Eu quero dizer que nós também fazemos parte dessa geração, porque o que nós foi chamado, nós foi escolhido, nós foi lavado, remido com sangue. Eu quero dizer que a vitória é tua, meu querido. Você vai sair daqui hoje, como foi lido aqui também em Jó 42, verso 2. Não me lembro mais que ele leu, mas diz: eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Glória, glória. Quem é que vai impedir a promessa de Deus se cumprir na tua vida? Pois quem prometeu foi Deus. Vai acontecer quando o inferno levantar contra a sua vida, mas maior é o Senhor
que está conosco na face dessa terra. Quem é que vai impedir? Quem é que vai bloquear? Quem vai tornar o que Deus já prometeu? Porque nós temos a marca da promessa. Oh, glória. Nós temos enviado o Senhor. Por isso que Satanás, ele levanta mesmo. 1 Pedro 5,8. Eis que ele está ao derredor 24 horas procurando a brecha para tragar. Mas ele não sabe de uma coisa. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Rendirei do Senhor, Ele é minha força, minha fortaleza, e nele eu confiarei. No verso 7, mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque a presença do meu Deus é que faz. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, Deus, Ele está aqui para te colocar para cima, porque Deus não te chamou por causa. Deus te escolheu por cabeça. Que tipo de fracasso você está enfrentando? Talvez a sua vida tenha sido fracassada, como estava o povo de Israel. Mas hoje eu decreto, se você acredita, toma posse dessa palavra, para eu vou vencer, como venceu Davi, os filisteus, a presença de Deus é comigo. Talvez você está desempregado, talvez hoje na sua casa o celeiro está vazio, mas eu creio no Deus da provisão, que vai entrar na sua casa e Ele vai plantar contigo, como plantou com Moisés ou Moisés. Hoje eu virei e saberei que Ele é Deus. No capítulo 25 de Provérbios, o receio do homem é abalar-se, mas os que confiam no Senhor serão colocados em alto retiro. Deus é lavrando a montanha e Deus abre o Jordão para a igreja passar, querido. Glória a Deus. A tua vida não vai ser mais fracassada. A tua vida não vai estar, aleluia, sempre no deserto. Mesmo ainda que o deserto seja faculdado para mudar você, para mudar a tua história. Mas mesmo no deserto, Deus está contigo. Deus estava com José naquela prisão. Deus estava também com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Sadraque, aleluia, Sadraque, Mesaque lá, aleluia, naquela fornalha de fogo. Mas uma história que eu aprendi no livro da parte de José, para nós finalizar quanto Deus é fiel. Que quando ele sai daquela prisão, e contando os seus passos, até chegar no palácio, e Deus falando: José, valeu a pena ser fiel. Aleluia. Nessa noite, querido, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Pode ser que a nação se corrompe, mas você esteja com teu coração voltado somente para Deus. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 4,16, aleluia, em que as coisas externas se corrompem, mas o interior contudo se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Não buscamos as coisas naturais, porque as coisas naturais vão passar, mas buscar primeiro, aleluia, reino de Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Deus está aqui. Quero decretar que na tua vida hoje, esse filisteu já caiu por terra. Em nome de Já está pronto, não vai mais. Mesmo se vier, você já tem a estratégia de Deus a lidar com essa situação e saber jogar por terra. Filisteu não mata, não é com arma. Filisteu mata em coração, em jejum e consagração a Deus. Aleluia. É com essa cidade que nós fazemos a diferença. Veja os teus olhos,
e põe a mão direita no teu coração. Bendito eterno Deus, Pai maravilhoso. Pai amado que está no céu. Senhor, obrigado por a palavra. Quero nesta noite mandar se me decouve, Anélia. Nos abençoar. Quero te glorificar e te exaltar o teu santo nome. Louva a Deus por essa oportunidade. Glorioso é Deus. E creio, Deus, que o teu filho ouviu esta palavra e que ela foi placada, enraizada, proclamada, advogada no céu sobre cada vida nesta noite. Ô Senhor da glória, abençoe o pastor Maurício, meu Deus, com seu ministério, com teus familiares. Deus abençoe a tua igreja neste lugar. Que o Senhor conduza debaixo de uma nuvem de glória. Que os anjos do Senhor guardem cada passo do teu filho, meu Pai. Eu ministro, meu Deus, nesta oração agora. Que todos os filisteus da afronta, os filisteus da amargura, do esquecimento, do solidarismo, da tristeza, do abatimento, eu decreto hoje, ó Pai, que o Senhor virá com voz de trovão, com sapato de ladrão reluzente, Glória, glória, glória. com voz, meu Deus, com fogo de fogo, chama a minha sopra mais do decai, Jeremias, o decai, Anélia. Estou derramando a função nesse lugar, meu Deus. Quebra a corrente, as cadeias diabólicas, meu Pai, a evita os caminhados e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Mas nessa noite, Deus, vai ungir o teu filho agora, da cabeça à ponta dos pés, com a chuva serônia do teu Espírito, com a explosão de glória sendo liberada do céu, meu Pai, sobre esse lugar. E assim, meu Deus, abençoa. E o Senhor te agradeço. E uma forte aplauso ao nosso Deus.